A paz de Deus, amados e amadas irmãs. Aqui quem fala com vocês é o presbítero Renato. Moro aqui na cidade de Tiros, Minas Gerais, tá? E gravo esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus, tá bom? Irmãos, sem muitas delongas, eu quero compartilhar com os irmãos um fato acontecido em minha vida há 3 anos atrás, tá? Que se inicia assim. Eu sou casado há 10 anos com a minha esposa Cleusa Helena, tá? Mulher maravilhosa, mulher de Deus, né? Muito usada, graças a Deus. Irmãos, há um certo tempo atrás fui congregar uma igreja e ali nessa igreja comecei a me aprofundar nas coisas de Deus, o conhecimento, né? E já de início, Deus já começou a fazer libertação em minha vida, e foi me prosperando, me abençoando muito, né? E um certo tempo, irmãos, tive uma recaída, voltei a beber, né? E já não queria, já parei de ir à igreja, comecei a fazer as coisas que Deus não agradava, irmãos, e certo tempo depois a igreja do qual aceitei Jesus, que era aqui quase que de frente à minha casa, fechou. O pastor, a missionária foram embora, mudaram para outra cidade. E eu comecei então a sair dos caminhos do Senhor, voltei a praticar as velhas e antigas práticas, e eu sei que Deus não agradava nem um pouco das coisas que eu estava fazendo, irmãos. E Deus usou esse pastor e a missionária também, que se tornou grandes amigos nossos, né, aqui. E o Deus usava eles, trazia eles da cidade do qual eles tinham ido embora, traziam eles até aqui a minha casa para me passar recado, me passar as revelações, né? E falar comigo tudo aquilo ali que Deus queria falar. Usava eles, porque eu sempre gostei muito de ouvir eles falar comigo, e sempre tinha um respeito, um carinho muito grande com eles, irmãos. E então eles vinham aqui, trazia as revelações, mas entrava num ouvido e saía no outro, né? Assim como todos aqui, quando sai dos caminhos, sai da presença do Senhor, fica espiritualmente cego, né, irmãos? Então, certa feita, última revelação, o último recado que Deus me trouxe, me mandou, foi o seguinte: toma uma posição perante Deus, porque a sua sepultura está aberta. Então, nesse mesmo dia que o pastor e a missionária esteve aqui na minha casa, resolvemos então fazer um culto aqui no meu lar. E nesse culto tinha 2 jovens que estavam contaminadas com o Covid. E foi no início do Covid, do qual ainda não tinha vacina, não tinha muito conhecimento, né? Estava no auge a doença. Então, nesse dia, infelizmente, eu contraí esse vírus. E fiquei então 12 dias em casa sem saber que eu estava contaminado com Covid. E continuei fazendo ainda as tais coisas que eu não podia estar fazendo, né? E um certo dia passei muito mal aqui. Aí minha esposa me levou até o hospital e eu estava sendo medicado como simples pneumonia, como uma pneumonia. Os médicos me passavam os medicamentos e eu vinha para casa e tomava os medicamentos, mas cada dia que se passava, não via melhoras, só via piora. E aí um dia minha esposa falou comigo: vamos até a outra cidade ali, né?
do qual tem um médico especialista lá em pulmonar, né? E vamos lá consultar. A gente fomos lá, eu paguei a consulta e fiquei de 8 horas da manhã até 9 horas da noite lá nesse consultório médico, fazendo vários e vários exames, até que o médico me chamou para me dar o diagnóstico. Olha, Renato, você está com Covid e uma pneumonia, e o seu pulmão está 70% acometido. E aquilo me bateu um medo tão grande, porque o que a gente mais via falar era que morreu tantas pessoas de Covid e tudo. E eu pensava muito já que eu ia, e dali eu não saía mais. E o médico me perguntou: você quer internar aqui ou você quer ir embora para a sua cidade? Aí eu falei: não, se eu tô assim, eu vou me internar aqui, porque eu estando com um médico que é especialista já na área pulmonar, né? Então eu prefiro. Aí fiquei internado lá, e fui de lá 2, 3 dias depois, fui transferido para UTI, porque eu já estava muito grave, o pulmão já estava totalmente acometido, né? Somente 30% funcionava. E fiquei nessa UTI, totalizando 17 dias. E durante esses 17 dias, irmãos, eu fui refletindo tudo que eu fazia, que aqui quando eu estava bom, eu não via, eu não percebia. Fui refletindo tudo, fui lembrando de quantas vezes que eu chegava em casa, minha esposa aqui chorando, ela sem que eu visse, ela pensava que eu não estava vendo, mas eu estava vendo sim. Ela chorando, os cantos, o semblante triste, irmãos. E foi até então, depois que eu comecei a refletir essas coisas, eu já não me importava mais se eu ia morrer, se eu estava sentindo dor ou algo assim. Mas assim, a única coisa que eu me preocupava mais era em pedir perdão a Deus, porque eu sei que se eu morresse ali daquele jeito, eu não iria para o céu, eu não iria ser salvo, né? E eu ficava pensando, lembrando da minha esposa, aquela tristeza que ela estava enquanto eu estava em casa, e aquilo me doía mais ainda o coração. E eu comecei a pedir perdão para Deus por todas as coisas que eu fazia, e Deus começou a me mostrar sonhos, e me acalmou. Deus me acalmou, e que eu tinha uma certeza ali que eu não iria morrer. Os médicos chegavam ali na UTI, a hora que abria a porta assim, que olhava para mim, eu estava sorrindo, eu estava feliz, com semblante alegre. Eles ficavam, os médicos com a equipe, ficavam: mas será o que acontece com esse rapaz? Que passando o que ele está passando, a situação que ele está, ele não chora, ele não fica triste, ele está sempre sorrindo, conversando com a gente aqui. Eu não sei o que acontece. Aí no fundo eu pensava, em pensamento eu falava, porque Deus ele me consola. Deus, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus tem algo para realizar ainda na minha vida que não foi realizado ainda. Eu sei que Deus tem algo, um propósito grande na minha vida. Irmãos, dando continuidade, no 17º dia, entrou uma médica no meu quarto e me disse assim: eu vou tirar o seu oxigênio e vou te levar para a sala de observação. Se você ficar 24 horas sem dar uma crise, amanhã você volta para casa. Mas se der uma crise, você vai voltar de novo para o oxigênio, e a gente não sabe quando que você vai receber alta. E assim foi feito. Fui para a sala de observação, para o quarto de observação, e ali fiquei a noite toda até no outro dia. No completar das 24 horas, eu não tinha dado crise nenhuma, graças a Deus,
né? E me deram alta. Voltei para casa, muito fraco, magro, né? Eu tinha emagrecido muito durante esses dias e estava diferente, cabelo grande, né? Eu estava irreconhecível até. E então, irmãos, vim embora para minha casa, mas foi aqui que Deus tratou comigo. Eu pensei que que eu já havia reconciliado, que Deus já havia resolvido comigo, mas ainda não, ainda faltava um pouco. No segundo dia de alta que eu estava aqui em casa, eu estava muito mal mesmo, até a técnica de enfermagem veio até minha casa aqui me visitar e falou, não, tem que trazer um oxigênio urgente para ele. Tem que trazer um oxigênio urgente. E eu disse, não, eu não quero mais oxigênio. Irmãos, eu ficava deitado na minha cama, eu não dava conta de mexer na minha cama. Eu ficava ofegante a minha respiração, igual a um cachorro quando corre muito, que chega perto da gente com a língua para fora, com aquela respiração ofegante, acelerada. Eu estava daquele jeito. Eu não podia fazer um movimento em cima da cama, que eu ficava daquele jeito. Eu não podia conversar direito, que eu ficava daquele jeito. Não tinha como. Irmãos, então disse essa técnica, não, eu não quero oxigênio, não é para trazer, por favor, não traz oxigênio aqui para casa, que se Deus quiser me tirar, Ele vai me tirar, do jeitinho que eu tô aqui. E assim eu disse a ela disse para mim, eu posso trazer então um médico hoje à noite, quando terminar o plantão dele? Falei, pode, você pode trazer sim um médico, mas só não quero oxigênio. E bom, e essa técnica foi embora, preocupada, que ela chegou e bateu o olho aqui em mim, deitado na cama, falou, não, ele tá muito mal. Mas irmãos, eu já estava sentindo que naquele dia eu ia partir. Eu já estava conformado. Pedi perdão para todo mundo que eu me lembrei, eu pedi perdão. Pedi perdão para Deus, pedi perdão para todos em minha volta. Liguei para o pastor, que morava já em outra cidade, já tinha ido embora. Liguei para ele e agradeci ele. Ele pegou e falou comigo, ó, irmão Renato, o que eu pude fazer, eu fiz, que foi apenas orar. Agora é você e Deus. Eu falei, tá bom, eu agradeço muito pelo que vocês fez por mim aí durante esse tempo todo. Agradeço muito mesmo, de coração, tá? E então o pastor pegou e falou comigo o seguinte, irmão, você pediu perdão para todo mundo? Falei, pedi perdão para todo mundo. Pediu perdão para Deus também? Falei, pedi perdão para Deus o tempo todo, pedindo perdão para Deus. Irmãos, e eu custando a conversar e conversando com ele. Ele disse assim para mim, irmão, mas então, e para sua esposa, você pediu perdão? Irmãos, Deus usou ele naquela hora. Sabe por quê? Porque Deus sabia que eu não estava com maldade, com receio nenhum. Eu apenas nunca atinei, nunca pensei em pedir perdão para minha esposa pelo sofrimento que eu fiz ela passar. Eu falei com ele, não, para ela não pedir perdão. E ela estava aqui, aos pés da cama, orando, ajoelhada, orando e chorando. E orando a Deus para ter misericórdia de mim. Irmãos, ele pegou e disse assim, chama ela. Olha ali bem dentro do olho dela e pede ela perdão. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. E nem despedi dele, nada. E então ele ficou ainda com o telefone ligado. E eu também fiquei com o telefone ligado. Na hora eu nem lembrei de telefone. E tava ele e a missionária ali ouvindo tudo pelo telefone. E eu peguei e chamei ela. Falei, chega aqui um minutinho. Ela pegou e levantou do joelho aqui e foi até na cabeceira da cama ali, pertinho de mim, ajoelhou ali pertinho de mim.
E eu peguei e olhei bem nela assim e falei: você me perdoa por tudo que eu fiz? Ela pegou e falou assim: eu te perdoo. Eu te perdoo de coração. E você também me perdoa? Eu falei assim: eu te perdoo. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo tomou a minha esposa aqui dentro do meu quarto e apontou para mim o dedo e falou assim: eis que agora eu te dou a cura, eis que agora eu te curo. Isso tudo que você estava passando é para você ver que eu sou Deus. Eu sou Deus e que não era naquele caminho que eu te queria. Não era para isso que eu te queria. Não era para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. Eis que agora eu te dou a cura. Irmãos, e foi falando, e foi falando, e foi falando coisas ali. Naquela hora, a hora que ele apontou o dedo para mim ali e falou isso, nessa hora eu já pulei, parei sentado, coisa que eu não dava conta de fazer, eu não podia fazer nenhum gesto. Eu já pulei sentado na cama e ele começou, e ele falando comigo ainda ali, não tinha parado ainda de falar comigo. Irmãos, glória a Deus. E ali me veio uma tosse. Eu tossi, irmãos, antes eu já estava tossindo, mas era uma tosse seca. A tosse de Covid, uma tosse seca, sem nada, tossia, mas não vinha nada. E nessa hora eu dei uma tosse e me veio uma pelota branca, mas branquinha, espumada. Branquinha, irmãos. E eu cuspi aquilo de um lado. E me veio outra tosse, e veio outra pelota daquela branca. E eu joguei no chão ali, cuspi aquilo assim. Irmãos, e meu pulmão, a minha respiração aliviou, foi lá no fundo. Na hora, foi naquele exato momento eu fui curado. Aqui dentro do meu quarto, pela honra e a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu conto esse testemunho. Irmãos, é para os irmãos ver, irmãos, o quanto Deus zela por cada um de nós. Irmãos, e que sem o perdão, irmãos, sem o perdão, não tem como, gente, não tem como mesmo a gente ter uma comunhão com Deus, se a gente não souber perdoar, se a gente não pedir o perdão, se a gente não se humilhar também pelas pessoas. Irmãos, eu pude perceber o quão valioso é o perdão, é ser perdoado e também liberar o perdão. Irmãos, é uma coisa muito séria, isso que eu tô falando, irmãos. E também aquele instante do qual fiquei ali internado, irmãos, foi um jeito que Deus encontrou ali para irmãos, desculpa porque eu tô assim um pouco ansioso demais aqui para compartilhar com os irmãos esse testemunho para edificação da fé dos irmãos. Irmãos, perdoa e peça perdão, tá? Porque Deus agrada muito. Deus agrada. Peça perdão. Chama ali o seu filho, chama o seu esposo, a sua esposa, chama o pastor da sua igreja, chama os irmãos e peça perdão para sua mãe, peça perdão para seu pai. Ah, mas eu não fiz nada. Irmãos, a gente se engana quando diz que a gente não fez nada, porque umas simples palavras que para a gente não parece ter nenhum problema, não ter nada, irmãos, para as pessoas que estão ouvindo, pode sim ter algo. Você pode ter magoado uma pessoa sem pelo menos imaginar que está magoando essa pessoa, irmãos, porque a correção de Deus, ela vem de várias maneiras. Para mim veio assim, mas para outros pode ser um pouco pior.
Irmãos, a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Irmãos, eu pude entender que Deus ele estava me corrigindo, porque eu não estava respeitando ele. E assim é quando se uma pessoa desrespeita o pai por obrigação e por amor ao filho, ele vai corrigir. Indiferente de como seja, talvez ele corrija com um castigo, retirando ali do filho uma coisa que o filho gosta, ou talvez até mesmo com as palmadas, com as varadas, mas ele vai corrigir. Assim também é Deus. Irmãos, glória a Deus. Hoje em dia, graças a Deus, eu me reconciliei, recebi a cura por completo. As pessoas me perguntam: você não ficou com nenhuma sequela? Não, porque quando Deus cura, Ele cura. Quando Deus faz, Ele faz direito. Ele não faz nada pela metade. Então Ele me curou. Eu fui curado pelo próprio Deus, não foi por médico, não foi por remédio, foi pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que me visitou ali naquela noite. Irmãos, chegou o fim da noite, por volta das 9 horas da noite. Chega aqui em casa o médico e a técnica. A hora que eles chegaram, irmãos, eu já tinha dado volta na casa toda, eu já tinha ido no terreiro, eu já tinha olhado as minhas ferramentas, eu já tinha ido ali de frente à casa do vizinho que estava em reforma, e eu estava só ouvindo barulho, e eu não sabia o que é que ele estava fazendo na casa dele, qual tipo de reforma, nada, que eu não pude ir lá ver, porque eu não consegui me levantar da cama. Eu já tinha ido, já tinha andado tudo, e a minha esposa muito feliz aqui dentro. Eu falei com ela: faz para mim um frango em caldo, que eu tô numa vontade de comer. Ela correu, fez com aquele carinho, aquele capricho. O médico chegou e me olhou e falou: ué, mas o que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu falei: o que aconteceu foi que eu recebi uma visita especial ali. Eu recebi, o próprio Deus chegou ali e me curou. E ainda falei assim com o médico: você tá com aquele negócio aí que coloca nas costas da gente, no seu ouvido, para ouvir a respiração? Tô sim, tô aqui. Falei assim: então olhe para mim, veja aí para mim como que tá a minha respiração. Ele pegou ali aquele aparelho ali e pôs as minhas costas e pediu para eu respirar fundo. Eu respirei fundo e soltei aquele ar aliviado, né? E o médico falou: você não tem nada, seu pulmão tá limpinho. Eu falei: glória a Deus, esse é o meu Deus que eu sirvo. Aleluias. Amém, irmãos? Irmãos, que esse testemunho seja pela edificação da fé de cada um, tá? E, irmãos, vamos perdoar, vamos buscar a Deus, vamos perdoar, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Vamos continuar seguindo em frente, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus dê toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.